E- Esta conferência será gravada agora. Obrigado, Éder. Então, no momento a gente está começando a gravação do webinar, então se alguém por algum motivo precisar sair ou não conseguir pegar do início, também vai ter acesso aí à gravação desse webinar, tá? Estamos reunidos hoje para fazer também o lançamento via webinar da nossa ferramenta de gerenciamento e a Link Device Manager aqui no Brasil, ok? Então é uma ferramenta bastante interessante porque além de provisionar um telefone, né, a gente tem a questão do gerenciamento. É isso que vai agregar um valor no serviço que você pode estar prestando para o teu cliente, tá? Então, na nossa agenda hoje, eu pretendo discutir com vocês uma visão geral sobre essa ferramenta, né, ver alguns detalhes, algumas características da interface, discutir a parte de licenciamento, como que é feito a versão local, a versão em nuvem, tá? É, vou abrir no final do webinar a parte de perguntas, tá? E um aviso importante, tá, gente? A gente está numa ferramenta de webinar que ele está no modo de reunião, tá? Então, eu só peço para vocês aí que deixem o microfone de vocês aí no mute, tá? E na parte de perguntas, se alguém quiser abrir o microfone, a gente pode estar gerenciando isso junto com a nossa equipe aí, o Éder, o Fernando, pode estar auxiliando a gente nessa parte, tá bom? Então, eu fico à disposição de vocês também na parte de pergunta. Essa é uma ferramenta nova, mas a Link, desde da FutureCon do ano passado, ela já vem disponibilizando a possibilidade de fazer um trial para os parceiros, tanto da versão local quanto da versão em nuvem. E, então, a gente já tem alguns feedbacks muito positivos em campo, já temos algumas vendas aqui no Brasil da solução completa. Então, eu acho que a gente já tem bastante material para estar discutindo. Eu também instalei aqui no nosso escritório da Velance a plataforma e pretendo aqui durante a apresentação mostrar a interface para vocês, navegar em alguns menus aí para a gente discutir algumas características de funcionamento, tá bom? Então vamos lá. Bom, começando então pelo Link Device Manager. Essa ferramenta ela vai ter duas versões. Uma versão em nuvem, onde todo o software já está instalado num servidor da Link, então o usuário não precisa fazer nenhum tipo de instalação, né? Ele vai ter um usuário e senha para ele fazer a administração via web dos terminais dele, fazer o cadastro dos terminais e fazer o gerenciamento, e uma versão local. Às vezes, devido à política de segurança de alguns parceiros, eles preferem uma versão que eles tenham todo o controle da instalação na sua estrutura. Então, é disponibilizado um arquivo de instalação, né, dessa ferramenta. O cliente ele tem no manual os requisitos para preparar um servidor, uma máquina virtual que suporte essa instalação. Ele coloca o Linux e aí ele vai conseguir fazer a instalação da ferramenta e ter também os mesmos controles de gerenciamento. Em termos de recursos, tá, não existe nenhuma diferenciação entre a ferramenta local e a ferramenta em nuvem, ok? Essa ferramenta também, ela possui duas características, né? A parte de provisionamento, então ela engloba algumas coisas de provisionamento que a Link tinha antes, que era o RPS, seria o provisionamento remoto, sendo mais uma opção, né? Hoje todo o portfólio da Link ele já possui um provisionamento flexível. Ele é compatível via TFTP, com FTP, HTTP, HTTPS. Então eu tenho diversas opções para estar fazendo um provisionamento, que seria mandar arquivos para o telefone visando deixar ele pronto para o usuário. Né, ou que o usuário não faça nenhum tipo de programação, já que ele espeta o aparelho no ponto de rede, o aparelho já busque em algum lugar as informações que ele precise de conta de usuário, características de rede, VLAN, o número da conta dele, o número do ramal, isso já consiga subir tudo de uma vez. Isso facilita para o administrador da rede, porque ele pode também definir um padrão de firmware na empresa dele, então todos os modelos T19 vai ter o firmware X, todos os T21 vai ter o firmware X, então ele consegue fazer um gerenciamento do que ele já tem instalado no parque dele, nessa parte de firmwares, contas de usuário e demais configurações. E ele também tem uma outra parte que ele consegue visualizar estatísticas em tempo real. Essa ferramenta ela usa alguns mecanismos, como jitter, né, a perda de pacotes. Então, ela considera alguns parâmetros importantes numa comunicação VoIP e ela oferece ao administrador, através de gráficos, a possibilidade de ele ver se aquela ligação que o usuário fez foi classificada como boa, foi classificada como ruim,
Quando uma ligação é classificada como ruim, ele tem a possibilidade de ver o log dessa ligação, entender o que está acontecendo, a fim realmente de antecipar o problema, né? Eu acho que a principal vantagem de você ter uma ferramenta de gerenciamento é você se antecipar aos problemas que podem acontecer com seus usuários, os seus clientes, ok? Então isso você tem uma economia, né, de horas técnicas, deslocamentos, manutenções, às vezes que você poderia estar resolvendo remotamente, tá? Com poucas configurações, e então você agrega um valor interessante no serviço que você presta, tanto ao seu usuário quanto aos seus clientes, ok? Bom, e a Link Device Manager plataforma versão local, tá? Então, aqui ele tem uma administração local, tanto na versão local quanto em nuvem, o licenciamento é por monitoração de usuário, então é por usuário monitorado que eu vou ter uma licença, ok? A diferença é que na versão local, essa licença ela é definitiva, tá? E na versão em nuvem, você tem uma licença que é renovável, ok? Então, recomendável para todas as empresas, um impacto positivo na política de segurança. Então, nessa versão local, o usuário ele tem todo o controle da instalação da ferramenta e da sua administração. Então, ele não precisa, por exemplo, que o ponto do telefone tenha acesso à internet, ele fique com uma porta aberta lá para algum tipo de administração futura. Então, isso se enquadra em algumas políticas de segurança dos nossos clientes, ok? A versão em nuvem facilita bastante também a vida do usuário por não ser necessário nenhum tipo de instalação. Tá? Então você não precisa preparar o servidor, você não precisa instalar a ferramenta, você vai ter um usuário, uma interface web, onde você já vai acessar e fazer a administração dos seus dispositivos diretamente numa interface web. Tá? Diversos perfis de administração, né? Então essa é muito importante, você pode ter subcontas e você pode estar monitorando o que essas subcontas estão fazendo, você pode determinar perfis de usuários, esse usuário só vai ver a parte de monitoramento, esse usuário pode fazer provisionamento, então você consegue estar administrando também as suas subcontas, ok? Então ele não vai precisar de uma instalação local e a implementação é muito simples, né? Então a interface web também ela é bem intuitiva, facilita bastante a parte do administrador, né? Bom, voltando para a ferramenta local, as características. Nosso alvo é empresas que utilizam os dispositivos de A-Link, tá? Tanto soluções de terminais de voz, quanto as soluções de videoconferência são compatíveis com essa ferramenta e podem ser administrados, ok? Então é uma plataforma baseada na web, interface amigável, online, em tempo real e gráfica. Funções. Então você consegue visualizar estatísticas de chamada, fazer programações em lote, gerenciar registros dos seus terminais, no seu PBX ou na sua solução de videoconferência, fazer a gerência desses dispositivos, né, obter logs, fazer alguma administração quando necessário, executar algum diagnóstico, né, executando monitoramento através de uma interface gráfica. Então você tem um controle muito interessante de todo o seu parque de aparelhos e soluções de vídeo. Então vamos detalhar novamente aqui. Múltiplos administradores, então a gente já deixou aberto a questão do multitenant aí para a ferramenta, né? Programação em lotes, então você tem acesso a provisionamentos e a gerenciamentos de telefone, gerenciamento de grupos, gerenciamento por terminal específico, então você pode criar grupos e customizar, olha, o financeiro vai ter uma tecla, a segunda tecla do aparelho do financeiro vai ser captura, o pessoal do TI, a segunda tecla vai ser desvio, então você consegue criar mapa de teclas, por exemplo, ou uma programação comum para todos, que seria o servidor de hora da rede, para todo mundo ficar com o mesmo horário sincronizado. São configurações que você pode estar definindo ou específicas para um grupo ou parâmetros globais para todo o seu cenário. Okay? O controle remoto, né, por ser uma interface web, né, você tem acesso aonde você estiver, né, então realmente facilita bastante a vida do administrador. Emissão de alarmes, então quando, por exemplo, uma ligação é classificada como ruim, o administrador ele consegue receber um alarme dessa informação e ele entra no detalhe, ele vê o número que foi ligado, quanto tempo durou essa ligação e como que o sistema classificou essa ligação por ruim. O que aconteceu? Foi jitter, foi perda de pacote, para ele conseguir, de repente, estar fazendo alguma ação, né, no seu sistema de telefonia e conseguir resolver a tempo.
ok? Diagnósticos remotos, a ferramenta ela já engloba todos os recursos que você precisa para fazer também um ticket técnico, ou fazer uma análise de um problema que possa estar acontecendo com determinado aparelho. Essa é uma solução muito interessante, porque uma das coisas que a gente elogia muito da Ialink realmente é a velocidade do suporte técnico, né? E para a gente manter essa velocidade, sempre quando a gente abre um ticket na Ialink, a Ialink hoje ela tem um fórum, ela tem uma ferramenta que você abre o ticket direto com eles, e temos aqui no canal da Velas o suporte também para fazer um primeiro atendimento e, quando necessário, fazer essa ponte com a Ialink para nos auxiliar nos chamados, né? Mas sempre é necessário que a gente consiga a análise de todo o problema. Então a gente consegue pegar pacotes do IP do aparelho via Wireshark, a gente consegue abrir esses pacotes e identificar todo o fluxo SIP. O syslog no nível 6, que é um pedido do fabricante. O fabricante sempre tem no FAQ dele uns requisitos, né, com orientações para os usuários obter esses pacotes antes de abrir um ticket. Dessa maneira a resposta fica mais assertiva, né, e mais rápida, porque quando você abre um ticket, você fala, olha, eu estou com o terminal tal, ele está acontecendo isso, está aqui os logs, o pacote, o syslog, a foto do aparelho, o vídeo com o problema, todas as informações que você consegue reunir durante a abertura do ticket vai influenciar na resposta do técnico da Ialink, se ela vai ser mais rápida ou não, porque às vezes vai demorar, porque falou, olha, você mandou o pacote em branco, o syslog que você mandou não veio, então essa ferramenta, ela evita também esses problemas que eram comuns, às vezes o usuário mandar o pacote em branco ou ele não conseguir capturar corretamente os logs do aparelho no nível que a Ialink precisa para dar seguimento num ticket. Então eu vou mostrar na parte que eu pretendo demonstrar a ferramenta aqui para vocês, como que você faz o download, como você interpreta isso daí, para você conseguir abrir um ticket na Ialink ou, de repente, você conseguir identificar o problema já em casa e resolver, agilizando aí o retorno para o seu usuário, para o seu cliente, ok? Avaliação gratuita. Essa versão já está no ialink.com, tá? Você pode ir na parte de produtos, ele vai ter o Ialink Device Manager, a plataforma, que seria a versão local, e você vai mandar um e-mail lá, sales@ialink, com seus dados. Então, ó, meu nome é Alex, eu sou da empresa tal, coloque seu nome completo, nome da empresa e quantos dispositivos você vai querer estar gerenciando, tá? Então, por exemplo, meu nome é Alex, eu sou da empresa Velans e eu quero gerenciar 500 dispositivos. Aí a Link ela retorna o e-mail para você com uma licença para você fazer a instalação da plataforma, já tem todo o passo a passo em PDF no site da Ialink, isso já está público também. Como eu disse, é uma ferramenta que ela já está um pouco madura, então no fórum da Ialink já tem bastante postagem sobre o assunto, pode auxiliar bastante o usuário durante a instalação. Tá? Então a gente está bem seguro já em orientar que ele faça, o usuário faça o download da ferramenta, implante no seu cenário, e a gente tem certeza que ela vai ser muito útil aí no dia a dia e para você ganhar tempo, né, na resposta do cliente e agregar valor ao seu serviço. E a plataforma em nuvem? A plataforma em nuvem é chamada de Link Manager Cloud Service. Okay? Diferente da plataforma local, onde você tem que providenciar toda a estrutura, tá? A versão em nuvem, ela tem algumas tarefas. Então, aí a Link, ela gerencia todos os sistemas, né? Então, ela seria o super admin, tá? O administrador, número 2, aí, seria a conta de distribuidor. O distribuidor é responsável por criar os pedidos de compra para a Ialink. Então, quando a revenda vai oferecer para um cliente final essa ferramenta e o cliente decide optar pela compra, né, ele fez o demo ou ele participou aqui do webinar, ele quer fazer uma compra, ele entra em contato com o parceiro dele que vai pedir ao distribuidor essa ordem. O distribuidor é responsável por fazer os pedidos de compra na Ialink. A conta do parceiro, o parceiro também vai ter um usuário e senha para ele gerenciar os seus clientes finais. Então vai ser uma pirâmide aí com várias tarefas, né? Cada um com a sua tarefa bem definida, tá? Onde o revendedor vai poder criar subcontas para os seus clientes
e os seus clientes terão todo o acesso aí, tanto à parte de provisionamento quanto gerenciamento da sua plataforma, ok? Bom, o Yalink Manager Cloud Service, ele está englobando um serviço da Yalink que era chamado RPS. Tá? Ele era um serviço de provisionamento. Como eu já tinha falado, as opções são flexíveis de provisionamento dos aparelhos Yalink. Né? Então, você localmente, você pode fazer via TFTP, o provisionamento, via HTTP, HTTPS, FTP, né, no caso, desde que você, geralmente a gente faz uma amarração, né? Quando o aparelho está subindo, a gente usa o Option 66, que seria o campo no servidor DHCP do cliente, para ele enviar tanto o endereço IP para o dispositivo que está sendo iniciado, quanto as informações de servidor de provisionamento. É uma característica de todo o terminal Yalink, quando ele está iniciando, ele buscar alguns arquivos na rede. Então ele pergunta qual que é o arquivo dele, que seria um arquivo chamado mac.cfg, e um arquivo comum, que nesse arquivo a gente pode deixar configurado as informações que servirão para todos os aparelhos daquele tipo. Por exemplo, eu tenho 100 T19 no meu cenário. Então eu tenho apenas um arquivo chamado comum, e eu posso ter 100 arquivos renomeados com MAC de cada telefone. Nesse arquivo de MAC, eu coloco configurações que são específicas para aquele usuário. O número de conta que ele tem, conta SIP, o nome de usuário, se ele tem alguma características diferente de VLAN, por exemplo, é ali que eu coloco. E nesse comum, eu coloco informações que são padrão para todos os aparelhos. Por exemplo, eu defino que todos têm que subir com o idioma português. Eu defino que o servidor de hora da rede eu coloco no arquivo comum para todos ficarem com a hora sincronizada. Se eu tiver um modelo com várias teclas e eu quiser configurar um mapa de teclas, nesse arquivo comum eu já defino quais as teclas que eu quero trabalhar. Então você tem as opções aí para estar trabalhando com os arquivos de configuração que a Yalink já disponibiliza através de template. Então, mesmo não tendo essa ferramenta, o RPS é a maneira de fazer isso via nuvem, tá? Você tem as opções locais, que seria o TFTP, FTP que a gente discutiu aqui, mas sempre no conceito de editar esses arquivos de configuração que o aparelho busca quando ele está iniciando. Então, dependendo da quantidade de informações que eu vou colocar nesses arquivos de inicialização, eu vou ter um nível aí de configuração do aparelho para o usuário. Eu posso ter como objetivo apenas que o aparelho inicie no idioma português, ou eu quero que assim que o usuário espete o telefone na rede, todas as configurações daquele aparelho já sejam enviadas, eu não preciso configurar mais nada. Então, eu posso fazer diversos tipos de configuração. Fica a cargo do administrador da rede, certo? Esse RPS, ele é gratuito, tá? Só que ele oferece alguma resistência em alguns determinados clientes, porque justamente a porta do terminal que vai estar disponível tem que ter um acesso externo, né? Porque você precisa buscar essas informações de provisionamento na nuvem. Então, quando você precisa sair do ambiente do cliente, em algumas empresas você tem uma certa resistência, outras vão achar esse serviço interessante, porque realmente é uma vantagem bem interessante você colocar tudo na nuvem e você fazer o provisionamento dos seus terminais, e outros preferem fazer isso na sua estrutura. Em ambos os casos, tá, você consegue fazer um provisionamento eficiente no Yalink com diversas maneiras aí, é bem flexível essa questão do provisionamento, ok? Então, apenas para provisionamento a gente tinha o RPS, que hoje ele está englobado, foi englobado aqui na ferramenta de nuvem, né, no Yalink Manager Cloud Service. E o gerenciamento de dispositivos, esse vai ser cobrado, né, por cada dispositivo que você vai estar monitorando, e ele vai ter duas versões. Depois a gente vai detalhar melhor na parte do licenciamento dele, tá? A versão em nuvem, a versão em nuvem, ele vai ter uma parte básica e uma parte avançada, tá? Na parte básica, eu tenho um conjunto de recursos, tá? E na parte avançada, o que mais se destaca, por exemplo, seria as configurações em tempo real, ok? Então, a parte de monitoramento e gerenciamento que o usuário vai ter no avançado. Mas a gente consegue detalhar aí o que é do básico, o que é avançado nos próximos slides sem nenhum problema, ok? Então, voltando à parte das vantagens, né, pode ser utilizado por operadoras ou por empresas. Então, ele fornece o gerenciamento dos dispositivos da Yalink para os seus clientes,
né? A resposta do seu tique rapidamente, claro que quando você consegue fazer uma análise rápida de um problema, ou mesmo se antecipar, né? Por exemplo, você recebe um registro de um alarme quando um aparelho não conseguiu logar. Então, aquele usuário não vai conseguir entrar em contato contigo para reclamar do telefone dele, que o telefone não está funcionando, porque o telefone dele não registrou. Então, você já sabe que o telefone está parado. Então, você consegue ver esse alarme e entrar em contato com ele por e-mail, por exemplo, e falar, olha, a gente já sabe que o seu telefone está com defeito, a gente já está arrumando, ó, arrumei seu telefone, testa, por favor. Então, você consegue antecipar essa falha e você agrega um valor interessante. Você evita também de ter que mandar um técnico no local para verificar por que o aparelho não registrou. Tá? Então você consegue, você tem um ganho de tempo, né, na resposta que você entrega dos seus tics, ok? Gerenciamento da rede em tempo real, né, com certeza, numa comunicação VoIP, às vezes o cliente está com TCP, ele está com UDP, e ele precisa, por exemplo, você identifica que ele está com problema de jitter, você tem que aumentar o buffer. Pessoal, estou usando alguns termos técnicos, mas vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo se houver alguma dúvida, tá? O nosso público hoje ele é um pouco mesclado, eu tenho pessoas com perfil mais técnico, pessoas com perfil mais comercial, mas a nossa mensagem hoje, tá, é só realmente focar nas vantagens do gerenciamento da ferramenta, mas claro, se alguém tiver alguma dúvida, vai ser um prazer a gente estar discutindo isso daí fora do webinar, ou a gente pode fazer um treinamento específico para algum parceiro aí que tem algum projeto que ele já vê que vai encaixar essa ferramenta aqui e a gente queria tirar mais alguns detalhes. A gente já pode estar conversando, tá bom? Pensando nesses cenários, né, eu instalei uma ferramenta aqui na Velan justamente para a gente estar tratando e a gente está discutindo como que a gente pode colocar isso no cenário do seu cliente para a gente obter o máximo de desempenho dela, ok? Então, para as empresas também, ele reduz investimentos de operação e manutenção dos equipamentos, melhora efetivamente a qualidade da manutenção técnica, as respostas, né, e o aparelho, os logs que eu tenho na parte de diagnóstico, os logs vêm corretamente. Eu tinha muitos problemas, que às vezes eu ia capturar um pacote e não conseguir simular o problema, o pacote vinha em branco, o syslog, aí a link pede um syslog no nível 6, ia um syslog no nível 3, ia num nível diferente do nível 6, então não era possível você conseguir analisar aquele problema e dar uma resposta assertiva. Então você protelava a resposta para o cliente e o chamado demorava dias para ser resolvido, até você conseguir mandar um log para eles identificarem o problema e aí sim começar a tratar da solução. Tá? Então realmente a gente sabe, o caso do fuso horário, né? E a Link tem uma resposta muito rápida, mas se você mandar um negócio hoje que estiver em branco, só amanhã você vai ter a resposta, né? Então, realmente, você perde um dia aí por causa de um arquivo em branco. Isso, para um caso de um usuário que está parado, ele reflete em muitos problemas, ok? Então, ele garante também um ambiente de comunicação saudável e estável, né? Que é o nosso objetivo. Um resumo da ferramenta: implantação com base na nuvem pública, automatiza todo o processo. Você pode fazer então o provisionamento dos telefones ou o gerenciamento, ou em ambos os casos trabalhar com as duas funções. De repente, se você quiser fazer o provisionamento dos seus telefones local e fazer a administração de qualidade de chamadas, ou fazer alguma administração no telefone depois que ele já estiver provisionado, utilizando a ferramenta na nuvem, você pode trabalhar de maneira híbrida, da maneira que melhor se enquadre dentro da sua política de segurança. Tá? Então, realmente ele está aqui com forte política de segurança porque ele tem diversas possibilidades e permite ao administrador ele adequar o uso da ferramenta dentro da sua estrutura, ok? Fazer tarefas com flexibilidade de tempo, então você pode agendar a atualização de dispositivos, né? Eu sei que esse aparelho está com problema, eu preciso atualizar o firmware dele, mas quando eu atualizo esse firmware, eu sei que o aparelho vai reiniciar. Não posso fazer isso agora. Então eu posso fazer isso depois do expediente, eu posso fazer isso aos finais de semana. Então é importante você ter essa flexibilidade de tempo para você estar também mantendo a experiência do usuário satisfatória, porque nem todos os defeitos são casos que o cliente está parado. Às vezes o telefone está funcionando, mas não está funcionando 100%, mas está atendendo o usuário, ele não pode parar naquele momento para você fazer alguma ação. Então essa flexibilidade vai ajudar o administrador e ao usuário
a ele terminar as tarefas dele para você poder fazer a sua administração, ok? Então, a interface de programação, novamente voltando para as tarefas, porque isso tem que ficar bem claro para todos, que na versão em nuvem é distribuído várias tarefas, né? Então, a IALink tem a tarefa de manter o sistema operando, o servidor fica com a IALink, tá? A nuvem é da IALink, o distribuidor e o parceiro são os provedores de serviço para o cliente final. Então, eles são responsáveis por criar os pedidos de compra, por gerenciar as contas dos clientes, né? Quem que pode acessar, quem que não está acessando, o cliente não vai renovar. Então, os parceiros e o distribuidor, eles precisam enviar essas informações para a IALink, né? E o cliente, claro, ele vai ter todo o recurso para ele, podendo fazer o provisionamento ou o gerenciamento, né? Então, adicionar o dispositivo, definir o URL e o endereço do servidor de provisionamento, no caso de ele utilizar apenas o RPS, ou se tiver com a ferramenta completa, adicionar dispositivos, registro e monitoramento, fazer análise de diagnóstico. Os provedores vão criar e gerenciar contas, criar os pedidos e fornecer serviço, tá? E a Link gerenciar todos os dispositivos aí, os pedidos de compra. Tanto o IALink Device Manager local quanto em nuvem, você vai conseguir então fazer gerenciamento de dispositivos através de modelos. Então eu posso gerenciar somente os T19 do meu cenário, somente os T21. Posso fazer um gerenciamento de firmwares. Então eu adotei lá que é a versão 84.15 padrão para todos os T19 na rede, mas por algum motivo os meus T21 tem que ficar no 84.10. Então eu consigo fazer o upgrade o upload desses firmwares para a ferramenta e disparar para os aparelhos de acordo com a minha necessidade, ok? Os usuários que eu vou monitorar a conta, eu posso ter em qualquer PBX que possua conta SIP. Usuários de Skype for Business também é compatível para monitoramento com essa ferramenta. Usuários na ferramenta da IALink YMS ou a ferramenta cloud da IALink, quando você tem, por exemplo, um VC800 numa sala, um VC500, e você usa o IALink Cloud para estar fazendo o gerenciamento das contas, você também consegue que eles sejam monitorados por essa ferramenta, e usuários H323, ok? Agendamento de tarefas, você poder visualizar os logs e a autorização das contas, realizar download dos arquivos, tá? Isso é bem interessante, você poder fazer o download do log, da captura de pacote, exportar isso daí para sua máquina, tá? Fazer configurações no aparelho através de Mac, todas as configurações no Mac são configurações únicas para cada usuário. Configurações globais são configurações que serão comuns para todos os modelos que serão administrados nessa ferramenta, tá? Então, por exemplo, o idioma português para todos e o servidor de hora. Configuração de grupos, aqui eu posso determinar na minha empresa diversos grupos, né, financeiro, TI, e distribuir, por exemplo, um mapa de teclas ou características do telefone particulares a esses grupos, ok? Ou configurações específicas para modelo. Eu sei que o modelo T21 da minha empresa ele vai pertencer a um grupo, vai ter uma configuração específica, os T27, T29. Então você pode fazer gerenciamento por tipo, modelo de dispositivo, gerenciamento por únicos dispositivos, que seriam no caso do Mac, gerenciamento em grupos e o gerenciamento global. Claro que você não precisa preencher, isso também é interessante para o administrador, ele não precisa preencher todos os campos dessa ferramenta para ele ter a visualização da monitoração, tá? Ele vai personalizar essa ferramenta de acordo com a tua necessidade. Se ele quer visualizar apenas a qualidade das ligações, ele não precisa se atentar, por exemplo, a criar um mapa de teclas para todo mundo. Então, ele não precisa criar todos os campos dessa ferramenta para atingir e atender a necessidade dele. Ele pode estar programando de acordo com a sua demanda. Então, uma visão geral aqui, uma síntese, ele faz o gerenciamento de dispositivos, o gerenciamento do servidor e gerenciamento dos logs aí para fazer a verificação do sistema. Ok? Os canais criam a conta, gerenciam o acesso, podem fazer reset de senha ou congelar uma conta. Ok? Pedidos de compra restrito ao distribuidor e visualização dos logs dos seus clientes.
ok? Então o distribuidor tem permissão para criar pedidos de compra, o revendedor ele pode criar uma conta corporativa e gerenciar todos os dispositivos empresariais autorizados, ok? E o revendedor pode redefinir a senha para as contas do cliente final. Então eles vão trabalhar com subcontas, né? E a administração dessas contas ficam a cargo do revendedor e do distribuidor, o gerenciamento dessas contas na versão em nuvem. Bom, essa é a interface do distribuidor e do revendedor. Note que apenas o distribuidor ele vai ter o gerenciamento de ordens ali, né, para fazer o pedido de compra, tá? Então, para o usuário, isso fica transparente, tá, gente? A gente só está discutindo a metodologia dessa ferramenta em nuvem, qual que é a tarefa do revendedor, qual que é a tarefa do distribuidor e a tarefa da Yalink, né? Como a gente disse, o usuário não vai precisar fazer nenhum tipo de instalação, então o que está por trás disso, que tem que ficar claro para os nossos parceiros e a gente como distribuidor, para a gente auxiliar o cliente nesse processo e realmente a gente oferecer para ele a experiência de gerenciamento e não se preocupar com essa parte aí por o que tem que ser feito, a estrutura necessária para essa ferramenta estar implantada, ok? Maravilha. Vou voltar aqui. Bom, então o passo a passo para a gente começar a fazer o gerenciamento do dispositivo, né? Então eu tenho que adicionar um dispositivo na ferramenta, fazer a conexão à rede, provisionar, registrar e início da gerência. Lembrando que eu não preciso fazer todos esses passos na ferramenta. O cliente ele pode decidir, às vezes por questões de segurança, ou ele já tem o serviço dele de provisionamento pronto, o próprio PBX, às vezes que ele usa, por ter um dispositivo Yalink homologado, ele optar por fazer o provisionamento dos seus terminais através da ferramenta, tá? Através do PBX dele, ele consegue fazer todos esses passos e usar a ferramenta apenas para o gerenciamento. Tá? Então ele pode optar por usar essa ferramenta de uso completo, por fazer provisionamento e gerenciamento, ou já usar o seu sistema de provisionamento que ele possui e apenas utilizar a ferramenta para gerenciar os dispositivos e visualização em tempo real. Ok? Então, o método 1, via opção DHCP. Então, quando a gente está local, a gente utiliza o DHCP do cliente, o Option 66 ou algum Option específico que a gente usa para quando o terminal está fazendo a solicitação do endereço IP, eu aproveito e já envio para o aparelho aonde que está o servidor de provisionamento desses terminais. É onde que ele busca aquele arquivo comum, o arquivo MAC, o arquivo de idioma, todos os arquivos que são necessários para o funcionamento do aparelho, ok? No caso do RPS, eu tenho que deixar essa porta ativa na internet para ele fazer essa busca fora da rede do cliente, ok? Então são opções flexíveis para atender diversos cenários aí de utilização, tá bom? Controle dos dispositivos. Eu já estou com o meu dispositivo funcionando e eu já consigo visualizar ele na ferramenta. Na ferramenta aqui que eu consigo monitorar. Registro de conta. Então isso é muito importante, tá? Eu consigo até receber quando o alarme crítico, que realmente é um usuário que ele não se registrou, ele não vai conseguir ligar para você falando que o terminal dele está com problema. Então você já está conseguindo ver se ele está registrado ou não. Se ele não está registrado, você já consegue tentar entender o porquê que ele não se registrou. Então você está se antecipando a uma falha que aconteceu, tá? Upgrade de firmwares e demais configurações. Então o aparelho está sendo monitorado pela ferramenta, mas o firmware que ele está desatualizado, né, o firmware atual do aparelho. Então eu consigo, através da ferramenta, fazer a atualização apenas daquele dispositivo ou uma atualização em massa. A atualização instantânea ou agendada, realizar um factory reset ou restart num aparelho que ele possua algum problema, e modificações das informações do usuário, alterar o nome do usuário, data e hora. São coisas que eu consigo também fazer no meu PBX, mas eu já estou utilizando a ferramenta. Se for necessário fazer algum tipo de modificação na conta, às vezes o cliente ele não tem acesso, por exemplo, ao PBX dele, ele pode estar usando a ferramenta para trocar o nome do usuário. Tá? Ó, o colaborador mudou de número, o colaborador ele saiu, agora é um outro colaborador que tem aquele número, ele basta mudar o nome do usuário aqui pela ferramenta, ele já atribui no aparelho. Data e hora, você pode fazer essas alterações, são configurações mais comuns, né, no dia a dia, que o usuário pode fazer e tem acesso a fazer diretamente na ferramenta.
uma visão geral da parte de conectividade da ferramenta. Então, ela é compatível com terminais que estão em Skype for Business, conta SIP, qualquer PBX que possua conta SIP, YMS da IALink, o Cloud da IALink e a H323. Então, se tiver alguma solução de videoconferência que ela precisa estar registrada numa conta H323, essa ferramenta é possível o gerenciamento nessa ferramenta, ok? Perfeito. Bom, pessoal, nesse momento, quero mostrar para vocês a ferramenta que nós temos aqui no escritório da Velas, tá? Então, essa ferramenta eu instalei há cerca de 2 semanas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Essa é a interface da ferramenta e eu fiz a instalação do Y Device Manager local, tá? Então eu vou colocar aqui os dados de usuário. Perfeito. Então aqui a interface para o administrador, ele já consegue visualizar os gráficos de qualidade de chamada. Como eu disse para vocês, eles usam alguns parâmetros para considerar quando uma chamada é boa, quando uma chamada ela não está com uma qualidade aceitável. Então, por exemplo, é o jitter, a perda de pacote, né? Como que eu resolvo, por exemplo, uma ligação que ela está com problema de jitter. Então, o administrador, se ele estiver trabalhando com TCP, UDP, ele pode estar mudando, né, o tipo de comunicação, fazendo um aumento do buffer, gerenciando o tamanho do buffer que ele tem ativo, visualizar a estrutura que ele tem no momento. Aqui, ó, já tenho aqui alguns alarmes, ó. Uma ligação que falhou, uma ligação com qualidade ruim. Eu tenho um site sendo monitorado no momento, 26 contas ativas, 27 dispositivos. Tá, vamos visualizar os dispositivos que eu tenho aqui. Então ele consegue mostrar o MAC desse dispositivo, qual que é o modelo do dispositivo que eu tenho, a conta SIP que ele está registrada, se ele está em processo de registro, se ele está offline, qual que é o firmware que ele está utilizando, tá? Se eu quiser fazer alguma edição num ramal, tá? Então eu consigo fazer aqui a mudança de site, fazer algumas configurações na conta SIP desse ramal. O gerenciamento de firmware, aqui nessa área eu vou fazer o upload dos firmwares que eu preciso utilizar, por exemplo, aqui para T21, eu determinei que todos os aparelhos T21 desse site tem que estar com esse firmware. Se eu tiver algum aparelho que não possua, eu já estou com o firmware aqui na ferramenta para fazer a distribuição. Gerenciamento de recursos, eu consigo, nessa área aqui, adicionar alguns templates. Tanto a IALink ela já tem o template pronto, ou se eu quiser fazer, por exemplo, alguma configuração, eu crio aqui o arquivo .cfg, tá? Falo, ó, é um arquivo de linguagem. Vou dar um exemplo. O aparelho está com o idioma português, só que o menu arquivo está aparecendo para o usuário no display dele como ficheiro. E ele pediu para a gente alterar isso daí. Ele falou, poxa, eu não queria que tivesse ficheiro. Dá para escrever arquivo no display do usuário? Sim, é possível. Aí a Link ela disponibiliza o arquivo para você estar editando essas frases, né, essas palavras, e você vai colocar. Então ela tem uma coluna com a frase atual e uma outra coluna com a frase que ela tem que ficar, no caso, né? Para você estar personalizando um aparelho para os seus clientes. Quando você salvar esse documento, você vai salvar ele .cfg e você vai fazer o upload dele na ferramenta e aí você distribui para os dispositivos que você querem que adotem essa configuração, ok? Claro que você pode colocar uma descrição aqui, é muito útil quando você tem mais de um administrador, porque às vezes uma pessoa vai fazer uma administração de um arquivo que um outro administrador criou, então ele consegue ver na descrição o que ele fez naquela alteração. Olha, essa é uma alteração de idioma para todos os T27, por exemplo. Então, vai ficar mais fácil o gerenciamento aí de multi-usuários quando você utiliza esses campos de descrição e deixam eles bem definidos. Configurações de conta. Então, esse é um campo, por exemplo, que não é obrigatório, se o cliente quiser fazer, por exemplo, só o provisionamento, mas eu fui criando aqui todas as informações de conta do usuário para a gente ter um gerenciamento mais eficiente aqui de acordo com a nossa política, tá? Então aqui eu consigo visualizar as contas
do usuário se ele está com uma conta SIP, se ele está numa conta no YMS. No momento a gente está usando no nosso PBX alguns ramais, então todos vão estar com conta SIP. Aqui, por exemplo, as configurações de modelo, ó, eu criei um arquivo comum. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E esse arquivo comum eu consigo fazer algumas alterações. No momento que eu salvo isso daqui, ó, não é mais a porta de registro assim, quero que ele registre em outro tipo de porta. A minha conta 2, ó, ele está com o DP, eu quero passar ele para TCP para dar uma olhada naquela parte de jitter. No momento que eu salvo aqui, eu vou ter a possibilidade de estar trabalhando com esse arquivo aí de configuração, ok? Ah, eu não quero... Ó, o que o arquivo tem presente no momento, tá? São as configurações que eu fiz, eu coloquei aqui meu servidor, onde que ele tem que buscar as imagens. Por exemplo, eu defini que na minha empresa seria esse código aqui para capturar a ligação, um exemplo, tá bom? Não gostei da interface gráfica, eu tenho a linha de cabeça e eu quero configurar essa linha aqui. Sem problema, olha as linhas que estão configuradas aqui para você editar. Tá? Então, por exemplo, essa linha aqui corresponde ao idioma português para os aparelhos. As configurações de grupos, departamentos. Configurações específicas, aqui eu configurei um usuário de teste aqui. Então eu coloquei algumas características que são específicas para esse usuário. Então eu posso fazer o upload dos meus arquivos .cfg. O download desses templates é público, está lá no ialink.com. Quando você vai visitar a área de produtos, escolhe o modelo que você deseja estar gerenciando, tá? E ele vai estar disponível para você fazer o download de todos os templates, para você estar editando as linhas de programação e enviando para o aparelho. As programações globais, então aqui, por exemplo, eu coloquei o meu servidor de provisionamento para todos os telefones, o meu servidor de hora, aqui eu determinei o idioma para todos os terminais. Aqui é o update da ferramenta, né? Então hoje eu estou com a versão 2.0036, se sair a 37, eu já posso fazer o upload no site, o download no site da Ialink, fazer o upload aqui na ferramenta. Nesse campo que eu criei a Velans aqui, eu vou criar as diversas contas de empresariais, os meus clientes, e eu vou estar adicionando os dispositivos depois e relacionando com qual site que ele é. Aqui eu vou gerenciar as minhas tarefas. Falar para qual dispositivo que é e o que eu vou estar querendo fazer, tá? Quando isso tem que acontecer. Os meus alarmes, ó, que apareceram aqui, eu tenho um detalhe desses alarmes. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada nessa caixinha aqui de primeiros socorros, o que ele está me mostrando. Olha lá, pessoal. Essa é um detalhe importante, por quê? Ele me deu um log que o telefone estava com algum tipo de problema. Ele identificou que era um problema de qualidade de chamada, tá? Então eu tenho aqui o número do ramal. Se eu quiser fazer uma ação diretamente no aparelho, eu acesso o browser dele para fazer essa monitoração. Eu vou ver aqui através do log. Opa, cliquei aqui errado. Opa. Vamos baixar esse log aqui, ó. Olha, esse log aqui, ó, verifica que ele está no nível 6, que é o solicitado pela Ialink no momento que eu preciso fazer uma administração aí ou abrir um ticket, certo? Ó, esse 6 mais info aqui, ó, tudo que tiver nessa categoria é utilizado para Ialink para estar entendendo o que possa estar acontecendo, tá? Eu quero mandar uma captura de pacotes. Eu entro em contato com esse usuário, falo, olha, reproduz a ligação que você acabou de fazer aí para a gente tentar entender o que aconteceu. Ele faz, simula o problema, você finaliza, ele vai gerar a captura do pacote dessa ligação e vai permitir que você faça o download do arquivo com essa simulação, ok? Então na parte de administração, isso daqui é excelente para o administrador conseguir ter uma resposta
para o usuário, tá? Aqui, quando você quiser fazer o monitoramento do Mac específico, então eu deixo lá aquele aparelho que está com problema, eu coloco o Mac dele aqui, starto o diagnóstico também, seria uma outra alternativa. Na parte do meu dashboard, vamos visualizar aqui em tempo real, vamos pegar aqui uma chamada que está ruim. Tá? Então aqui eu tenho 62 ligações classificadas como boa, 8 ligações classificadas como ruim, nesse período aqui. Tá? Então eu estou com a ferramenta, se eu não me engano, acho que eu instalei ela no dia 2. Vamos colocar aqui no dia 2. Vou dar um ok aqui para ela estar monitorando. Opa. Dia 2, hoje é dia... Então essas são as ligações classificadas como boas, ligações classificadas como ruim. Aqui eu vou filtrar somente as ligações ruins. Ó. Então, por exemplo, ó, tenho aqui um T19, vamos dar uma olhada aqui. Ó, ligação classificada como ruim. Nessa ligação, ó, de acordo com a legenda que ele me mostra, esse jitter aqui está numa qualidade que é bem superior à mínima recomendada. Tá? Então, olha aqui, ó, a parte do jitter. Ó. Se ele estiver muito superior, é 25 milissegundos. Então aqui eu já consigo ver que eu tive um probleminha aqui, que esse tempo extrapolou. Tá? E aí eu vejo qual que é o ramal, quanto tempo que foi essa chamada, para quem que ele ligou, que no caso ele ligou para um 0315, por exemplo. Tá? E ele teve esse problema aí durante a chamada. Aqui, interessante quando eu tenho mais de um administrador, né, para eu conseguir visualizar tudo que os usuários fizeram, né, e está marcado pela hora, pela data aqui. Tá? Meu gerenciamento de subcontas, então eu vou criar uma conta do usuário, eu vou definir o que ele vai poder fazer aqui. Posso configurar uma conta de e-mail para estar recebendo os alarmes, ok? E esse é o campo que eu vou receber uma licença e eu vou estar ativando. Né? No momento eu estou com uma licença demo de 90 dias para 200 dispositivos. Entendeu, pessoal? Então essa é a interface da ferramenta, uma interface bem amigável aí para a gente fazer o gerenciamento. Né? Vou voltar aqui na parte. Perfeito. Voltamos aqui para o PowerPoint, tá? Então vamos visualizar como que é a parte de licenciamento dessa plataforma. Bom, a versão local. Cobrança de licença considerando quantidade de dispositivos gerenciados, validade. Para licença DMP, a sua validade é permanente. Na verdade é 100 anos, tá, gente? Se alguém mais de 100 anos precisar da licença aí, acho que a Link renova para vocês, pode ficar tranquilo, tá? A quantidade mínima de licença. O primeiro licenciamento é 100 dispositivos. Então, se o seu cliente ele possui lá 50 terminais, ele quer o YDM, você precisa comprar uma licença de 100 dispositivos para ele. Após 100 dispositivos, a ampliação é feita de 10 em 10. Ok? Os distribuidores farão os pedidos de conta para cada cliente. A instalação fica local. Tá? Então, lembra que tem que ter um servidor ou uma máquina virtual que atenda todos os requisitos de instalação. O usuário tem que instalar o Linux, ele tem que instalar a ferramenta. Na hora de licenciar, aí o revendedor, o distribuidor e aí a Link entra em ação. Ok? A versão em nuvem, como funciona? Então, na versão em nuvem, a gente tem a parte básica. Então, no básico, o que eu consigo fazer? Ó? Lista de dispositivos, gerenciar firmware de recursos, gerenciamento de contas, gerenciamento de pedidos, no caso aí para ordem para usuários, né, para ordem de compra, configuração e gerenciamento de sites, tarefas temporizadas ou agendadas, registro de operações e criação de subcontas, quantidade e validade da licença, até 1000 usuários grátis num período de 3 anos. Olha que bacana, hein, gente? Acima de 1000 usuários, consulte o seu distribuidor. Já tem um preço aí definido por usuário, mas aí acima de 1000 usuários eu acho que dá para atender bastante projeto. Principalmente o usuário quiser conhecer a ferramenta, aí por 3 anos é
É um período bem legal, ok? E na parte avançada? No avançado, além do que a gente viu no recurso básico, a parte de gerenciamento e provisionamento, está o gerenciamento de alarmes, as estatísticas de chamada e diagnóstico estão inclusos, tá? A quantidade da licença, a licença também é por dispositivo monitorado, e essa licença é válida por 1 ano, ok? Então, você também pode, se você tiver com uma conta básica, querer conhecer os recursos avançados. Você pode ativar por 3 meses, solicitar, né, a ativação da conta avançada por 3 meses, ou você pode fazer uma migração, se for necessário. Tá? Então, na parte básica, você tem provisionamento e gerenciamento simples. Na parte avançada, você tem provisionamento, gerenciamento de alarmes, estatísticas de chamadas e diagnósticos. Ok? Bom, essa parte legal aqui do evento, né? Para quem está acompanhando, nós vamos fazer uma promoção de lançamento, tá? Que isso não é quem chegar primeiro, tá? Então é interessante ser um projeto para cada revendedor. Validade dessa promoção, pessoal, 1 ano, tá? É importante. O parceiro ele precisa registrar essa oportunidade na ferramenta ORS, ok? Que é a ferramenta que já a Link possui para estar gerenciando aí os projetos de terminais e soluções de videoconferência, certo? Quando possível, gente, isso é muito importante para o papel do parceiro e o distribuidor, para a gente trabalhar junto com a Link, né? O nosso interesse é que essa ferramenta atenda a todas as demandas do usuário. Então, se houver algum feedback, alguma sugestão de melhoria, tá? É interessante a gente compartilhar essa informação com a Link. A Link, quem já conhece há um tempo e já trabalha com a parte de terminais, sabem que eles aceitam muito bem uma sugestão de mudança num firmware de aparelho, então eles são bem receptivos nessa parte. Então isso ajuda todo mundo no mercado, né? Então a gente consegue melhorar o nosso serviço agregando um valor interessante aí no que é entregue para o usuário na ponta, ok? Então, importante, para a ferramenta local, o primeiro projeto que o parceiro registrar que for YDMP, as licenças são grátis até 2.000 usuários, ok? Então, quantidade menor igual a 2.000, o primeiro projeto é grátis. O segundo projeto que ele registrar de YDMP, 50% off no preço da licença. Ele vai registrar uma oportunidade, mas o cliente ele quer a ferramenta em nuvem. O primeiro projeto que for registrado, ele vai ter 2 anos de licença gratuita, até 2.000 unidades. O segundo projeto, ele vai ter a licença de 1 ano gratuita, ok? É importante, ele pode mesclar os projetos. Então, cada revendedor, ele vai conseguir ter essa promoção para 2 registros. Se o primeiro registro for da solução em nuvem, ele vai ter 2 anos de licença gratuita. Quando ele registrar a segunda oportunidade, se for uma versão local, ele já entra naquela segunda opção lá. O segundo projeto vai ter 50% no YDMP, ok? Ele registrou o primeiro projeto YDMP, licença grátis até 2.000 usuários. O segundo projeto que ele registrou é uma versão em nuvem. Ele já cai para a segunda opção lá. Segundo projeto que usar a solução YCS, licença de 1 ano grátis, ok? Então, essa promoção é para cada revendedor, ela tem a validade de 1 ano, tá? E ela é incluso nos projetos, ele vai somar o pedido YDMP ou YCS. Eu não tenho as duas opções do YDMP e as duas opções do YMCS para cada revendedor, ok? Ele pode optar por registrar 2 oportunidades só de YDMP, então ele segue a primeira e a segunda opção, ou ele opta por YMCS, e a Link Manager Cloud Service, usando as 2 opções. Também ele vai ter a opção de trabalhar de maneira híbrida, ok? Ficou claro, pessoal? Maravilha. Então, nesse momento, eu vou deixar aqui o bate-papo. O pessoal vai estar me ajudando aqui também na parte de bate-papo. Eu vou estar tentando responder para vocês, tá? Então, eu vou dar uma olhada agora no chat. Vamos lá.
Pessoal, quem já mandou as dúvidas aqui, me desculpe, eu estava na apresentação, mas eu vou conseguir analisar para vocês, tá bom? Então vamos lá. É possível fazer avaliação gratuita na nuvem? Ismael, sim, Ismael, é possível. Tanto a ferramenta a YDMP quanto o Yalink Manager Cloud Service, que é a ferramenta em nuvem, você tem o demo disponível, tá? Basta no momento que você enviar um e-mail para sales@yalink.com, no caso, desculpa, você se identifica, coloca o nome da empresa, coloca a versão que você quer, tá? Então, por exemplo, o Alex da Velance vai solicitar Yalink Manager Cloud Service. Eu preciso, então, Alex, Velance, 200 terminais e Yalink Manager Cloud Service, ok? Vocês fazem o pedido de demonstração diretamente para a Yalink, tá? Vocês não precisam envolver o distribuidor. Claro, com o seu consultor, a nossa equipe de produtos aqui, a gente está à sua disposição. Mas essa é tanto a parte de suporte quanto o pedido de demonstração, você pode fazer diretamente para a Yalink, ok? Vamos lá. Hoje eu uso o Device Manager para direcionar para o meu servidor de provisionamento, de modo gratuito, como era feito com o RPS. Esse serviço deixará de ser gratuito? Não. Leonardo Dantas, RPS continua gratuito, tá? O que você vai pagar por dispositivo monitorado é se você quiser fazer o gerenciamento dessa plataforma, tá? Então, eu acho que isso foi respondido em alguns dos slides, vocês vão ter a gravação. Ele separa lá RPS e Device Manager. RPS continua gratuito. Vamos aqui. Mesmo se o equipamento estiver na rede LAN com IP privado, é possível acessar remoto? Rafael, é o seguinte, nesse arquivo de provisionamento do telefone, a gente vai apontar, né, dizemos assim, através de uma linha de programação, que ele vai registrar o aparelho remotamente, vai enviar esses arquivos. Então esse aparelho ele tem que estar com acesso à internet. Claro que ele vai estar dentro com o IP dentro da sua rede, né, um IP local, mas se esse IP, o 92.168.100.100, por exemplo, ele tiver com acesso à internet, você não vai ter nenhum problema de acesso aí num ambiente externo, ok? Acho que é isso a sua dúvida. Se eu não respondi, se eu não entendi, a gente tenta ver de outra maneira. Existe um limite máximo de terminais que pode ser gerenciados, por exemplo, suporta 20 mil terminais simultaneamente? Olha, o limite dessa ferramenta foi informado para a Yalink no momento, tá? Que é 30 mil usuários. Na versão local, fatores que são determinantes, né, para essa quantidade é quantidade de HD, quantidade de memória. Então, se tiver algum projeto que ele demande uma quantidade maior de aparelhos, a gente pode consultar a Yalink quanto a esse gerenciamento, mas eu acredito que não tenha nenhum tipo de problema. E na versão em nuvem, dependendo do projeto, realmente eu acho que essa limitação fica a cargo do hardware. Então, com uma ampliação de hardware, a gente consegue fazer essa administração. Então, é possível, né, na teoria, mas a gente precisa avaliar projeto por projeto, tá? Isso é muito importante que a gente trabalhe em conjunto com a ferramenta ORS, porque é o recurso que a gente tem para falar com a Yalink e nos auxiliar nos nossos projetos. Então, a Yalink é bem atuante nessa ferramenta e a Velance também procura estar sempre trabalhando junto com a Yalink e o parceiro para fazer a oportunidade acontecer melhor para o cliente da melhor maneira possível, tá bom? A ferramenta permite criar administradores que gerenciam apenas um grupo de ramais. Você pode determinar isso, tá, Edson, na ferramenta. No momento que você cria subcontas lá, você tem um tipo de recurso que o usuário pode fazer. Tá? Se isso é legal, se em determinado momento você perceber que é necessário um filtro melhor, manda para a gente. A gente pode passar esse feedback para a Yalink e a gente conseguir, de repente, um novo tipo de personalização aí para atender a sua demanda. Tá ok? Em um ambiente universitário, eu posso ter administradores de faculdade gerenciando um grupo específico de ramais e um grupo de TI que gerencia todos os ramais da universidade. Sim, você pode ter
os usuários de TI teriam uma conta com mais flags lá naquele campo subconta ativo para fazer um gerenciamento global, assim, né, dos aparelhos, e você ter dentro de cada polo, né, alguma conta com alguns recursos restritos, tá? Isso daí eu não vejo problema para estar acontecendo. Vamos lá. O Link Device Manager suporta o uso de criptografia nos arquivos de configuração? Sim, Luiz Eduardo Silva dos Santos. A gente utiliza o MD5, né, principalmente para ele comparar, para ficar, digamos assim, mais fácil para o usuário. Quando ele faz o provisionamento de um arquivo e ele precisa fazer o upload do firmware, mas o aparelho já está naquele firmware, ele compara os arquivos de criptografia dele, que se for o mesmo arquivo de atualização, ele já pula essa etapa. E ele consegue, através de linhas de programação, também trabalhar com certificados, com TLS. Então você consegue ter toda a parte de segurança que você teria fazendo uma administração local ou individual no teu terminal, você vai conseguir fazer com a ferramenta também, tá? Silvio Fonseca, essa ferramenta já está disponível? Silvio, já está disponível, já tem preço, fala com o seu consultor, espero o seu pedido. Grande abraço. Vamos lá. Não consegui a palestra desde o início. É possível receber a apresentação no meu e-mail cadastrado para a apresentação? Com certeza. Tá? Nós vamos enviar a apresentação para todos os usuários. Tá? Vai ser um prazer e a gente já se coloca à disposição de todos para estar respondendo dúvidas que possam surgir durante a instalação ou durante o dimensionamento num projeto. Fiquem à vontade, vamos discutir. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem para estreitar os nossos relacionamentos, né? E me apresentar, né, como engenheiro de produto da Ialink, eu estou totalmente à disposição. Eu acho que é total interesse de todos, né? Vamos trabalhar com a ferramenta ORS para registrar a oportunidade, para ter todo o apoio da Ialink também. E a gente já tem, claro, a Link já disponibiliza o suporte direto para o usuário para ser uma resposta mais rápida e assertiva. Se tiver algum problema técnico durante os testes, durante a primeira instalação, mas é assim, a gente tem o fórum, tem o ticket, tem o distribuidor. Eu acho que a gente tem todos os caminhos aí para a gente ter um sucesso nessa ferramenta, tá? Eu acho que é uma vantagem interessante. A proposta dessa ferramenta é muito boa. A gente já sabe que existem outras ferramentas no mercado, como o Nagios, PRTG, são ótimas, excelentes ferramentas, tá? E aí a Link no momento está fazendo uma ferramenta direcionada para os seus dispositivos, que ela está saindo na frente aí, oferecendo a possibilidade do administrador agregar um serviço aí, agregar valor no seu serviço prestado, tá bom? Pessoal, acho que são essas as dúvidas. Estou olhando aqui no bate-papo, acho que não tem mais nenhuma. Se vocês tiverem alguma dúvida, o meu e-mail é alex@velance.com.br, ou a gente tem aqui o e-mail vendasialink@velance.com.br, eu também recebo. Visite os nossos perfis nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, a gente sempre está postando algumas novidades, os nossos encontros. Canais no YouTube, a gente está sempre alimentando com vídeos. Nós provavelmente a gravação de algum treinamento também possa estar disponível no YouTube. Então é importante contar com a Velas e a gente deseja a todos um bom dia e ótimos negócios para todos, ok? Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado, até mais.